eu descobri a traição no pior momento possível. Na frente de toda a família, no almoço de domingo que eu mesma preparei, com a mesa posta, a comida ainda quente e todos sentados ao redor, rindo, conversando, como se nada estivesse acontecendo, como se eu não estivesse ali, invisível, servindo a todos enquanto meu mundo desabava em silêncio. Foi minha cunhada quem soltou. Não foi por acidente, foi proposital, calculado. Ela olhou bem nos meus olhos e disse, com aquele sorriso que eu nunca vou esquecer, que já sabia há meses e que todo mundo sabia. Todo mundo, menos eu. Meu nome é Vera, tenho 53 anos. Passei os últimos 28 anos da minha vida construindo uma família, cuidando de um marido, criando 2 filhos, sustentando uma casa com trabalho, amor e sacrifício. Achei que estava fazendo tudo certo. Achei que era respeitada. Achei que o amor que eu dava era retribuído, mesmo que de forma diferente, mesmo que sem palavras. Eu estava errada. E naquele domingo de março, com o calor de Belo Horizonte, entrando pelas janelas abertas, com o cheiro de frango assado ainda no ar, descobri que tinha sido enganada por todos. Naquele dia, eu ainda não sabia que aquela descoberta ia me libertar de uma prisão que eu mesma construí. Mas o preço dessa liberdade seria alto demais, e as consequências daquela revelação iriam abalar os alicerces de tudo que eu conhecia. Meu marido, Marcelo, sempre foi quieto, sério, do tipo que trabalha muito, fala pouco, não demonstra carinho com facilidade. Quando nos conhecemos, eu tinha 24 anos, ele tinha 27. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de materiais de construção. Ele era vendedor na mesma firma. A empresa ficava no bairro Floresta, perto do centro de Belo Horizonte, num prédio velho de 3 andares, com aquele cheiro de cimento e ferro que grudava na roupa. Eu entrei lá logo depois de terminar o ensino médio. Precisava trabalhar, ajudar em casa. Minha mãe era viúva. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 16 anos, num acidente de carro na Avenida Amazonas. Ela ficou sozinha, com 3 filhos para criar. Eu era a mais velha. Precisava ajudar. Marcelo era diferente dos outros vendedores. Não era galanteador, não vivia fazendo gracinha. Não era daqueles que flertavam com todas as mulheres do escritório. Ele era sério, focado, trabalhava com compromisso. E foi isso que me atraiu. Eu estava cansada de homem que só falava bonito, mas não fazia nada. Queria alguém responsável, trabalhador, que construísse algo comigo. Ele não era romântico, nunca foi. Não me levava para jantar em restaurante chique, não me dava flores, não fazia declarações apaixonadas, mas era responsável, trabalhador. E eu achei que isso bastava. Achei que amor era isso. Respeito, parceria, construir junto. Começamos a namorar em julho de 1996. Eu me lembro porque foi no mesmo mês que teve aquela Olimpíada em Atlanta, que a gente assistia na televisão da sala da empresa, no horário de almoço. Ele me chamou para sair num sábado. Fomos numa lanchonete na Savassi, tomamos refrigerante, comemos pastel, conversamos sobre trabalho, sobre planos, sobre vida. Não teve beijo naquele dia. Ele era tímido. O primeiro beijo veio só no 3º encontro, na Praça da Liberdade, num fim de tarde de domingo, com aquele sol alaranjado descendo atrás dos prédios. 6 meses depois, descobri que estava grávida. Foi um susto. A gente ainda estava começando. Eu tinha 25 anos, ele tinha 28, nenhum dos dois estava preparado. Mas ele não hesitou. Disse que ia assumir, que a gente ia casar, que ia dar certo. E casamos. Foi uma cerimônia simples, no civil, num sábado de manhã no cartório da Rua Goiás. Com poucos convidados. Minha mãe, meus irmãos, a mãe dele, o pai dele, a irmã dele, alguns poucos amigos. A mãe dele, Dona Lourdes, não gostou muito de mim desde o início. Eu percebi pelo jeito que ela me olhava, pelo tom de voz quando falava comigo, sempre com aquela frieza, aquela distância. Ela dizia para os outros que eu tinha prendido o filho dela, que eu tinha engravidado de propósito, que eu era interesseira. Eu ouvia essas coisas de terceiros, nunca diretamente dela, mas todo mundo sabia. E eu engoli, sempre engoli, porque eu achava que com o tempo ela ia mudar de ideia, ia me aceitar, ia ver que eu amava o filho dela de verdade. Tivemos o Lucas em abril de 1997. Um menino lindo, saudável, cheio de energia. Larguei o emprego 2 meses depois do parto. Marcelo não queria que eu trabalhasse fora. Dizia que filho precisa de mãe presente, que criança pequena dá trabalho, que não era certo deixar com outra pessoa. E eu concordei. Achei que fazia sentido. Achei que era meu papel. Fiquei em casa,
Cuidei do Lucas, da casa, das roupas, das refeições. Marcelo trabalhava. Saía cedo, voltava tarde, cansado. Sempre cansado. Mal falava. Chegava, tomava banho, jantava, assistia televisão, dormia. E eu achava que era normal, que casamento era assim mesmo, que homem trabalhava fora e mulher cuidava de casa, que cada um tinha seu papel. 3 anos depois, em maio de 2000, nasceu a Mariana. Mais uma menina linda, esperta, sorridente. 2 filhos, uma casa para cuidar, um marido para servir, e eu me dediquei. Acordava cedo antes de todo mundo para fazer café, preparar o almoço, arrumar as crianças. Passava o dia limpando, lavando, passando, cozinhando. As crianças cresceram. Lucas entrou na escola, depois a Mariana. Eu levava, buscava, ajudava com lição de casa, ia nas reuniões de pais, participava das festinhas. Marcelo nunca ia. Dizia que era coisa de mãe, que ele trabalhava para sustentar a casa e que eu cuidava do resto. E eu aceitei, sempre aceitei. Os anos foram passando. Lucas cresceu, virou um menino inteligente, estudioso, quieto como o pai. Mariana era mais expansiva, falante, cheia de amigos. Eu acompanhava tudo de perto. Era eu quem conhecia os professores, os colegas, os pais dos colegas. Era eu quem sabia das notas, das dificuldades, dos sonhos de cada um. Marcelo só aparecia para assinar boletim, para dar bronca quando tinha nota baixa, para exigir que estudassem mais. Mas o dia a dia, o afeto, o apoio, era tudo comigo. E eu achava que era assim que tinha que ser. Que mãe era para isso, para estar presente, para sustentar emocionalmente, enquanto o pai era para trabalhar e prover. A relação com a família do Marcelo sempre foi complicada. A sogra, Dona Lourdes, nunca me tratou bem. Sempre com aquele ar de superioridade, como se eu não fosse boa o suficiente para o filho dela. Ela morava num apartamento no bairro Buritis, num prédio mais novo, mais bonito que a nossa casa. A gente morava numa casa simples no bairro Caiçara. 3 quartos, uma sala, cozinha, área de serviço, um quintal pequeno nos fundos. Era uma casa alugada. A gente nunca conseguiu comprar casa própria. O salário do Marcelo dava para viver, mas não sobrava muito. E Dona Lourdes sempre fazia questão de frisar isso. Dizia que o filho dela merecia mais, que se ele tivesse casado com outra pessoa, alguém que trabalhasse, que contribuísse, a vida dele seria melhor. A cunhada, Simone, irmã mais nova do Marcelo, era pior ainda. Ela tinha 37 anos quando essa história toda começou. 6 anos mais nova que o Marcelo. Sempre foi falsa. Sorria na minha cara, mas eu sentia o veneno por trás de cada palavra. Ela era casada com o Rogério, um homem bonachão, simpático, meio bobão, que trabalhava com vendas também, numa loja de eletrodomésticos no centro. Eles moravam perto de nós, num apartamento no bairro Padre Eustáquio, coisa de 10 minutos de carro da nossa casa. E por causa da proximidade, a gente se via muito, todo domingo, almoço na minha casa ou na casa da Dona Lourdes. Natal, Páscoa, aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais. Sempre juntos, sempre aquela convivência forçada que eu sustentava por educação, por respeito, por achar que família era sagrada, por achar que era assim que tinha que ser. Mesmo que me machucasse, mesmo que me sufocasse, mesmo que me apagasse aos poucos, Simone sempre teve um jeito de me diminuir. Comentários sobre a minha roupa, dizendo que estava fora de moda, que eu parecia mais velha do que era, que eu devia me cuidar mais. Comentários sobre o meu cabelo, dizendo que estava sem corte, sem tratamento, que eu parecia desleixada. Comentários sobre a comida que eu fazia, dizendo que estava sem sal, ou com sal demais, ou que o arroz estava empapado, ou que o feijão estava ralo. Nada era bom o suficiente, nada que eu fizesse tinha valor. E o pior é que Marcelo nunca me defendia. Nunca. Ele ficava calado, ou pior, às vezes concordava com ela. Dizia que era brincadeira, que eu era sensível demais, que eu levava tudo pro pessoal. E eu ia engolindo, guardando, sentindo aquele peso no peito crescer aos poucos, devagar, mas constante, como uma pedra que ia ficando cada vez mais pesada, mais sufocante, mais insuportável. Comecei a perceber mudanças no Marcelo uns 2 anos atrás, por volta de 2022. Ele ficou mais distante, mais ausente, chegava mais tarde ainda do trabalho. Saía aos sábados, coisa que nunca fazia. Dizia que era trabalho, que era reunião com o cliente, que era compromisso que ele não podia recusar. Eu acreditava, ou fingia acreditar,
porque era mais fácil do que encarar a verdade. Porque, no fundo, uma parte de mim já sabia, já desconfiava, mas eu não queria ver, não queria aceitar, porque se eu aceitasse, teria que tomar uma decisão. E eu tinha medo, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir me sustentar, medo de decepcionar os filhos, medo de ser julgada. Ele parou de me tocar, parou de dormir comigo. Fazia meses que a gente não tinha intimidade. Ele dizia que estava cansado, estressado, que era a idade, que homem de 50 anos não tem mais o mesmo vigor. E eu aceitei, claro que aceitei. Afinal, eu sempre aceitei tudo. Eu tinha 51 anos, já não me sentia atraente, já não me sentia desejada. Achei que era normal, que fazia parte, que casamento longo era assim mesmo, que a paixão acabava, que sobrava só companheirismo, rotina, obrigação, mas tinha outros sinais. O celular dele sempre com senha, sempre virado para baixo, sempre longe de mim. As mensagens que ele respondia trancado no banheiro ou na varanda, sempre longe dos meus ouvidos. As ligações que ele atendia e saía da sala. Ia para o quintal, falava baixo, rápido, e depois voltava como se nada tivesse acontecido. As roupas novas que ele comprou, coisa que nunca fazia, o perfume diferente, o cuidado maior com a aparência, tudo estava ali, na minha frente, gritando a verdade. Mas eu continuei cega, continuei surda, continuei fingindo que não via, porque era mais fácil, porque dói menos. Se isso já aconteceu com você, se você já sentiu esse tipo de invisibilidade dentro da própria casa, conta nos comentários. Até que chegou aquele domingo, 27 de março de 2024, um dia que ficou marcado na minha memória como o divisor de águas da minha vida. Um dia quente, abafado, típico de Belo Horizonte no final do verão, com aquele calor úmido que gruda na pele, que deixa o ar pesado, difícil de respirar. Eu tinha preparado um almoço especial, frango assado com batatas, temperado com alho, cebola, pimentão, aquele cheiro que tomava conta da casa inteira, arroz soltinho, branco, perfeito, feijão tropeiro com torresmo, linguiça, couve bem picadinha, salada de alface, tomate e cebola roxa, farofa de bacon crocante, sobremesa de pudim de leite condensado com calda de caramelo, que eu tinha feito no dia anterior. A mesa estava bonita, toalha de tecido branco que eu tinha passado com capricho, louça combinando, copos de vidro, guardanapos dobrados. Eu tinha acordado às 6 da manhã, passado a manhã toda na cozinha, suando, trabalhando, para que tudo ficasse perfeito, porque era assim que eu sempre fiz, sempre me esforcei, sempre quis agradar, sempre busquei aprovação, mesmo que nunca viesse. Lucas veio com a esposa, a Camila, uma moça simpática de 30 anos, professora de inglês. Mariana veio com o marido, o Tiago, engenheiro civil, sério, educado, parecido com o pai dela. Marcelo estava sentado na cabeceira da mesa como sempre. Dona Lourdes estava ao lado dele, no lugar de honra. Simone e Rogério estavam do outro lado, todos conversando, rindo, pegando comida, enchendo os pratos. E eu servia. Levantava toda hora, ia na cozinha, trazia mais arroz, mais feijão, mais salada. Enchia os copos de suco de laranja que eu tinha espremido na hora. Trazia o molho de pimenta que faltava na mesa. Pegava guardanapo para quem derrubou. Eu era a anfitriã invisível, a que fazia tudo acontecer, mas não participava de nada. Ninguém me agradecia, ninguém me olhava, ninguém perguntava se eu não queria sentar, comer tranquila, aproveitar também. Eu era parte da mobília, útil, mas invisível, necessária, mas descartável. Até que Simone me chamou. Estava na metade do almoço. Todo mundo já estava na sobremesa, conversando sobre amenidades, sobre o trabalho, sobre os planos para o feriado de Páscoa que estava chegando. Ela se levantou, veio até mim, tocou no meu braço e disse, baixinho, que precisava falar comigo na cozinha. Disse que era importante, que era urgente. Achei estranho, mas fui. Ela entrou atrás de mim, fechou a porta da cozinha, encostou nela, cruzou os braços e ficou me encarando com aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. Um sorriso que não era de alegria, era de satisfação, de prazer, de quem finalmente ia soltar algo que estava guardado há tempo, de quem ia ver o circo pegar fogo e ia se deliciar com as chamas. Ela respirou fundo e disse que não aguentava mais fingir, que estava cansada de mentir, que estava cansada de ver aquela cena ridícula todo domingo, de me ver ali, fazendo papel de palhaça,
de esposa dedicada, enquanto todo mundo sabia a verdade menos eu, que eu merecia saber. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu senti um frio na espinha, mesmo com o calor insuportável daquele dia. Senti minhas mãos gelarem. Senti minha boca secar. Perguntei o que ela estava falando e ela soltou. Sem rodeios, sem piedade. Disse que o Marcelo estava tendo um caso, há mais de 1 ano, com uma mulher mais nova, uma mulher que ele conheceu no trabalho, uma vendedora nova que tinha entrado na empresa e que ela sabia, que todo mundo sabia. Dona Lourdes sabia há meses. Rogério tinha descoberto e contado para ela. Até os meus filhos desconfiavam. Tinham visto o pai com a mulher numa lanchonete no centro, num sábado à tarde, mas não tinham tido coragem de me contar. Todo mundo sabia, todo mundo, menos eu. A idiota, a otária, a cega. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Segurei na pia da cozinha para não cair. Minhas pernas fraquejaram. Minha visão ficou embaçada. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago, daqueles que tiram todo o ar, que deixam a gente sem reação, sem defesa. Ela continuou falando com aquela voz doce, venenosa, como se estivesse me fazendo um favor, como se estivesse me ajudando. Disse que achou melhor eu saber, que era humilhante eu continuar ali fazendo comida, servindo todo mundo, sendo a boa esposa, a boa nora, a boa cunhada, enquanto meu marido estava com outra, enquanto todos riam de mim pelas costas. Disse que eu devia ter percebido, que os sinais estavam todos ali na minha frente, que eu era cega, ou burra, ou as duas coisas, que qualquer mulher com um mínimo de atenção teria percebido. Eu não consegui responder, não consegui falar. Fiquei ali, parada, segurando na pia, sentindo o mundo girar ao meu redor. Ela ainda disse mais alguma coisa. Algo sobre eu merecer um homem melhor, sobre eu precisar acordar para a vida, mas eu não estava mais ouvindo. Tudo ficou distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Ela abriu a porta e voltou para a sala. Eu fiquei mais alguns minutos ali, sozinha, tentando processar, tentando entender, tentando respirar. Quando consegui me mover, voltei para a sala, cambaleando, sentindo cada passo como se fosse caminhar em areia movediça. Sentei na cadeira, olhei para a mesa, para todos eles, comendo a minha comida, bebendo o meu suco, na minha casa, rindo, conversando, como se nada tivesse acontecido, como se eu não estivesse sangrando por dentro, como se não tivessem acabado de me esfaquear pelas costas. Olhei para o Marcelo. Ele evitou meu olhar, abaixou a cabeça, continuou comendo devagar, constrangido, e foi ali que eu tive certeza. Era verdade, tudo era verdade. Não era mentira da Simone, não era invenção, não era mal entendido, era real. Meu marido me traía há mais de 1 ano, e todo mundo sabia. Levantei da cadeira, tirei o avental que ainda estava amarrado na minha cintura, deixei em cima da cadeira e saí da mesa, sem falar nada, sem explicar nada. Fui pro quarto, tranquei a porta, sentei na cama, e foi só ali, sozinha, longe de todos, longe daqueles olhares, daquelas vozes, daquelas mentiras, que eu consegui respirar, que eu consegui sentir. E não foi só tristeza, foi raiva, foi indignação, foi humilhação, foi vergonha. Foi uma mistura de sentimentos tão forte, tão intensa, tão avassaladora, que eu não sabia se chorava ou gritava ou quebrava tudo. O que aconteceu depois foi impossível de ignorar e impossível de voltar atrás. Fiquei no quarto o resto do dia, horas, sentada na cama, olhando para a parede, processando, tentando entender, tentando decidir o que fazer. Ninguém bateu na porta, ninguém perguntou se eu estava bem, ninguém veio atrás de mim. Escutei eles continuarem almoçando, conversando, rindo, como se eu não existisse, como se eu não importasse. Escutei quando eles começaram a ir embora, um por um. As despedidas, os beijos, os abraços, os agradecimentos pela comida, pelo almoço, pela hospitalidade. Hospitalidade que eu dei, comida que eu fiz, trabalho que era meu, mas ninguém veio se despedir de mim, ninguém veio agradecer. Ninguém veio ver se eu estava bem, e quando o silêncio tomou conta da casa, quando só restou eu e Marcelo, foi ele quem bateu na porta. 3 batidas fracas, tímidas. Pediu para eu abrir, disse que precisava conversar. Eu não abri, não naquele momento, não estava pronta. Precisava de tempo, precisava processar,
Precisava entender o que eu ia fazer, o que eu podia fazer, se eu tinha forças para fazer alguma coisa. Ele ficou ali fora por alguns minutos. Insistiu mais 2 vezes. Depois desistiu. Ouvi os passos dele se afastando. Ouvi a porta do quarto de hóspedes fechar. Ele dormiu lá aquela noite e eu fiquei sozinha no nosso quarto. No quarto que era nosso, mas que naquele momento era só meu. Passei a noite acordada, deitada na cama, olhando para o teto, repassando os últimos anos na minha cabeça. Todos os sinais que eu ignorei, todas as mentiras que eu engoli, todas as vezes que eu aceitei menos do que eu merecia, todas as vezes que eu me calei quando devia ter falado, todas as vezes que eu me anulei para manter a paz, para não incomodar, para ser a boa esposa, a boa mãe, a boa nora. E percebi que eu tinha sido cúmplice da minha própria humilhação, que eu tinha permitido, que eu tinha deixado, que eu tinha construído aquela prisão com as minhas próprias mãos, e agora eu estava presa nela, sem saber como sair, sem saber se conseguia sair. Pensei nos meus filhos, Lucas e Mariana, adultos, casados, com suas vidas. Será que eles realmente sabiam? Será que viram o pai com a outra e não me contaram? Ou será que só desconfiaram e ficaram em silêncio? De qualquer forma, eles sabiam de alguma coisa e não me disseram. Escolheram proteger o pai ou proteger a si mesmos. Não me protegeram e isso doeu mais do que a traição em si, porque eu dei tudo por eles. Minha juventude, meu trabalho, meus sonhos, minha vida. E quando eu precisei, eles não estavam lá. Estavam do outro lado. Do lado dele, na segunda-feira de manhã saí do quarto. Tinha decidido. Durante a noite, no meio daquela insônia, daquela dor, daquele vazio, tinha tomado uma decisão. Não ia mais aceitar, não ia mais engolir, não ia mais fingir que estava tudo bem. Marcelo estava na sala, sentado no sofá, de cara amarrada, cabelo desarrumado, barba por fazer, olhos vermelhos. Parecia que não tinha dormido também. Estava de roupa amassada, a mesma roupa do dia anterior. Me olhou com aquela expressão de cachorro perdido, como se esperasse que eu fosse fazer uma cena, chorar, gritar, implorar explicações. Eu não fiz nada disso. Olhei para ele e perguntei, com a voz mais calma que consegui, tentando controlar o tremor se era verdade. Ele hesitou. Olhou para o chão, abriu a boca, fechou, abriu de novo, respirou fundo e confirmou. Disse que sim, que estava tendo um caso, que não foi planejado, que aconteceu, que ele não queria me machucar, que ele estava confuso, que precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer, como se eu fosse esperar, como se eu fosse ficar ali de prontidão, aguardando ele decidir se ficava comigo ou com a outra, como se eu não tivesse dignidade, como se eu não tivesse valor. Eu não chorei, não gritei, não pedi explicação. Só disse com uma firmeza que eu nem sabia que tinha, que ele tinha até o final do dia para sair da minha casa, que eu não queria mais vê-lo ali, que ele podia levar as roupas dele, as coisas dele e ir para onde quisesse, para a casa da mãe, para a casa da amante, para onde ele quisesse, mas que não ia mais dormir no mesmo teto que eu. Ele tentou argumentar, disse que a casa era dele também, que ele pagava o aluguel, que tinha direito de ficar. Eu disse que não me importava, que ele podia ficar com a casa, com tudo, mas que eu não ia mais dividir o mesmo espaço com um mentiroso, com um traidor, com alguém que me desrespeitou por mais de 1 ano, e que se ele não saísse por bem, eu mesma ia embora. Ia para a casa da minha mãe, ia para qualquer lugar, mas não ficava ali. Ele saiu, naquela mesma tarde, por volta das 4 horas, pegou 2 malas de roupa, alguns objetos pessoais, documentos, e foi embora. Colocou tudo no porta-malas do carro e partiu. Nem olhou para trás, nem pediu desculpa de verdade, nem tentou me convencer a mudar de ideia, nem lutou por mim. E foi ali que eu entendi que para ele eu nunca fui prioridade, que para ele eu era só conveniência, a mulher que cozinhava, limpava, passava, cuidava da casa, dos filhos, de tudo. A mulher que não reclamava, que não exigia, que não incomodava. A mulher invisível. E quando eu dei um basta, quando eu impus um limite, quando eu exigi respeito, ele simplesmente foi embora, porque era mais fácil, porque eu não valia o esforço, porque ele nunca me amou de verdade. Os dias seguintes foram terríveis, os piores da minha vida. Eu me senti perdida, vazia, desorientada, como se tivesse sido arrancada de mim mesma, como se não soubesse mais quem eu era. Chorei muito, fiquei sem comer, perdi 5 quilos em 1 semana. Não conseguia dormir. Quando deitava, a mente disparava, repassando tudo, cada detalhe, cada mentira.
cada humilhação, olhava para as paredes da casa e não reconhecia mais nada. Tudo me lembrava ele, a cadeira onde ele sentava, a televisão que ele assistia, a cama onde ele dormia. Tudo era uma lembrança, uma ferida aberta, um fantasma. E eu não sabia como expulsar esses fantasmas, como limpar aquela casa, como limpar a minha vida. Mas no fundo, no meio de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, tinha algo diferente, tinha uma sensação estranha, de alívio, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado das minhas costas, como se eu finalmente pudesse respirar de verdade, pela primeira vez em anos, porque por mais que doesse, por mais que eu estivesse sofrendo, eu não estava mais fingindo, não estava mais sorrindo quando queria chorar, não estava mais servindo quem me desrespeitava, não estava mais aceitando migalhas. Eu estava livre, e liberdade, mesmo dolorosa, é melhor do que prisão confortável. Lucas me ligou na quarta-feira, 3 dias depois da separação. Disse que soube do que aconteceu, que o pai tinha contado a versão dele, que ele sentia muito, mas a voz dele estava estranha, distante, formal, como se estivesse cumprindo o protocolo, como se fosse uma ligação de cortesia, não de filho preocupado com mãe. Perguntei se ele sabia, se tinha visto o pai com a outra mulher. Ele hesitou. Gaguejou. Disse que tinha visto uma vez, meses atrás, mas que não tinha certeza, que achou que podia ser cliente, que não quis me contar para não me preocupar sem motivo. Eu disse que entendia e desliguei. Não tinha mais o que falar. Mariana mandou mensagem. Uma mensagem longa, cheia de desculpas, dizendo que estava chocada, que não acreditava, que nunca imaginou que o pai sempre foi tão certinho, mas também não veio me ver, não perguntou se eu precisava de algo, não ofereceu apoio de verdade. Só mandou mensagem, e foi ali que eu percebi que meus filhos, aqueles que eu criei, que eu cuidei, que eu amei com tudo que eu tinha, estavam do lado do pai, ou no mínimo eram neutros, e neutralidade, naquele momento, era escolher o outro lado, porque quem cala diante da injustiça, escolhe o lado do opressor. Eu não liguei para nenhum dos dois depois disso, não mandei mensagem, não cobrei presença, não implorei atenção, só esperei para ver se eles iam vir, se iam perguntar, se iam se importar. Uma semana se passou, 2, 3, silêncio total, nenhuma visita, nenhuma ligação além daquela primeira, e foi nesse silêncio que eu comecei a me reconstruir, que eu comecei a entender que eu tinha passado a vida inteira esperando reconhecimento, esperando amor, esperando respeito, e que essa espera tinha me consumido, tinha me apagado, e que agora eu precisava parar de esperar, precisava agir. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Voltei a trabalhar com mais força. Peguei mais faxinas, mais roupas para passar. Precisava me ocupar. Precisava sair daquela casa, daquele vazio que me sufocava, daquelas paredes que gritavam solidão. Comecei a fazer faxina na casa da dona Marlene, uma senhora de 70 anos que morava sozinha num apartamento na Savassi. Ela era viúva, simpática, falante. Adorava conversar enquanto eu limpava. Contava histórias da vida dela, do marido que tinha perdido, dos filhos que moravam longe. E eu ouvia. Era bom ouvir. Era bom saber que outras pessoas também sofriam, que outras pessoas também se sentiam sozinhas, que eu não era a única. Foi na casa da dona Marlene que conheci a Ivone. Ela também fazia faxina. Trabalhava 2 vezes por semana lá. Uma senhora de 60 e poucos anos, magra, baixinha, cheia de energia. A gente começou a conversar. Descobri que ela tinha passado por algo parecido. Marido que traiu há 15 anos atrás. Filhos que se afastaram quando ela se separou. Mas ela tinha se reerguido. Tinha voltado a estudar. Tinha feito um curso de culinária. Tinha aberto um pequeno negócio de quentinhas. Trabalhava de casa, vendia para conhecidos, para gente do bairro. Tinha reconstruído a vida dela do zero, com 50 anos, sozinha, e estava feliz, realizada, livre. E foi com ela que eu aprendi que era possível recomeçar, que era possível ser mais do que aquela mulher apagada, invisível, que eu tinha sido por tantos anos, que eu podia ter sonhos, ter projetos, ter vida própria. A Ivone me levou na casa dela. Me mostrou a cozinha, os potes de quentinha, os pedidos que ela anotava num caderno, me explicou como funcionava. Era simples. Ela fazia 3 opções de prato por dia, cobrava R$ 15 cada quentinha, vendia pra gente do bairro, entregava de bicicleta. Não ficava rica, mas pagava as contas, sobrava um pouco. E ela era dona do próprio tempo, do próprio negócio.
da própria vida. Comecei a mudar, devagar, um passo de cada vez. Cortei o cabelo. Estava há anos com o cabelo longo, sem forma, sem vida. Fui num salão barato no bairro e pedi para cortarem. A cabeleireira sugeriu um corte curto na altura dos ombros com franja, disse que ia me rejuvenescer. Eu aceitei. E quando olhei no espelho depois, não reconheci a mulher que estava ali. Era eu, mas era diferente. Parecia mais leve, mais jovem, mais viva. Gostei. Gostei de ver essa mulher nova me olhando de volta. Comprei roupas novas, poucas porque o dinheiro era contado, mas comprei. Fui numa loja de departamento no centro, daquelas que tem promoção. E comprei 2 calças jeans, 3 blusas, um vestido simples, nada de luxo, nada de marca, mas eram roupas minhas, escolhidas por mim, para mim, não para agradar marido, não para parecer bem diante da sogra, para mim, e isso fazia toda a diferença. Comecei a sair, Ivone me convidou para ir ao cinema. Fazia anos que eu não ia. Fomos numa terça-feira à tarde. No cinema do shopping, assistimos uma comédia romântica boba. Comemos pipoca, rimos e foi bom. Foi libertador, foi terapêutico. Ela também me apresentou ao grupo de caminhada na praça. Um grupo de senhoras, a maioria entre 50 e 70 anos, que se encontrava 3 vezes por semana às 6 da manhã para caminhar no parque municipal. Eu fui numa quinta-feira. Estava insegura, envergonhada, achando que não ia me encaixar, mas fui bem recebida. As mulheres eram simpáticas, acolhedoras, conversavam enquanto caminhavam, se apoiavam, riam juntas. Foi ali que conheci a dona Célia, uma senhora de 65 anos, ex-professora aposentada, viúva, que se tornou minha confidente. Ela tinha uma sabedoria tranquila, falava com calma, ouvia com atenção e sempre tinha uma palavra de conforto, de encorajamento. Comecei também a frequentar um grupo de artesanato na igreja do bairro. Não era religiosa fanática, não frequentava todo domingo, mas gostava do ambiente, da comunidade, das pessoas. O grupo se encontrava às quartas-feiras à tarde. Faziam crochê, tricô, bordado, pintura em tecido. Eu nunca tinha feito nada disso, mas aprendi. A Sandra, uma mulher de 48 anos, separada também, me ensinou a fazer crochê. Comecei com coisas simples, panos de prato, depois passei para toalhinhas, depois para tapetes pequenos. E descobri que era bom, era relaxante, era criativo, era meu. Coisas pequenas, mas que me faziam sentir viva, que me faziam lembrar que eu era mais do que só mãe, mais do que só esposa, que eu era Vera, uma mulher de 53 anos, com sonhos, vontades, desejos, projetos próprios. Foi em junho, 3 meses depois da separação, que Marcelo apareceu. Era um sábado à tarde. Tocou a campainha. Eu estava na sala, fazendo crochê, ouvindo rádio. Assustei com a campainha. Levantei, fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Era ele. Meu coração disparou. Não de amor, de ansiedade, de medo, de raiva contida. Respirei fundo. Abri a porta. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras, barba mal feita, parecia cansado, envelhecido. Pediu para entrar, disse que precisava conversar. Hesitei, mas deixei. Ele entrou, sentou no sofá e começou a falar. Disse que tinha terminado com a outra, que percebeu que foi um erro, que se arrependeu, que aquilo não era o que ele queria, que ela era nova demais, imatura, que não tinha nada a ver com ele, que ele estava confuso, passando por uma crise, sei lá o quê, que queria voltar, que queria tentar de novo, que me amava, que sempre me amou, que eu era a mulher da vida dele, que ele tinha sido um idiota, que merecia uma segunda chance. Eu ouvi tudo em silêncio, sem interromper, sem reagir, olhando para ele como se estivesse olhando para um estranho, porque era isso que ele era, um estranho. Não reconhecia mais aquele homem. Ou talvez finalmente estava enxergando quem ele sempre foi. E quando ele terminou, quando ele ficou ali, me olhando com aqueles olhos suplicantes, esperando que eu dissesse sim, que eu aceitasse, que eu voltasse, eu disse que não ia voltar, que não ia aceitar, que ele tinha feito a escolha dele e que agora eu estava fazendo a minha. Ele ficou chocado, como se não esperasse, como se tivesse certeza de que eu ia aceitar. Disse que eu estava sendo radical, que todo mundo erra, que casamento é perdoar, que a gente tinha 28 anos juntos, que eu não podia jogar tudo fora assim. Eu disse que casamento não é só perdoar, casamento é respeito, e que ele nunca me respeitou, que ele me traiu, me humilhou, me escondeu a verdade por mais de 1 ano. Deixou a família inteira saber antes de mim, me expôs,
Me fez de idiota e ainda teve a cara de pau de achar que eu ia aceitar de volta como se nada tivesse acontecido, como se bastasse pedir desculpas. Ele tentou insistir. Disse que ia mudar, que ia ser diferente, que ia me valorizar, que ia fazer tudo certo dessa vez. Eu disse que não acreditava, que já tinha ouvido essas promessas antes e que mesmo que fosse verdade, eu não queria mais, porque eu tinha descoberto algo nesses 3 meses. Tinha descoberto que eu era feliz sozinha, que eu era capaz de viver sem ele, que eu não precisava de um homem que não me valorizava, que eu não precisava de uma família que só lembrava de mim quando precisava de algo, que eu merecia mais, muito mais, e que eu ia buscar esse mais, nem que fosse só para mim mesma, porque eu me bastava. Ele saiu, de novo, mas dessa vez com raiva, com ressentimento. Bateu a porta, entrou no carro e saiu cantando pneu, como se eu fosse a culpada, como se eu tivesse feito algo errado ao me recusar a ser humilhada de novo. E eu deixei, porque a opinião dele já não importava mais, porque ele já não tinha poder sobre mim, porque eu tinha recuperado algo que tinha perdido há anos, minha dignidade, meu amor próprio, minha voz. Foi Simone quem ligou no dia seguinte. Domingo de manhã, eu estava tomando café, tranquila, lendo o jornal, ouvindo os pássaros no quintal. O telefone tocou. Olhei o identificador. Era ela. Pensei em não atender, mas atendi, curiosa para saber o que ela queria. Ela foi direto ao assunto, falando grosso, falando alto, dizendo que eu estava sendo egoísta, que estava destruindo a família, que o Marcelo estava sofrendo, que estava deprimido, que eu tinha que perdoar, que era meu papel como esposa, que casamento é para sempre, que eu tinha feito voto, e que eu estava jogando tudo fora por orgulho. Eu escutei, por educação, porque minha mãe me ensinou a ser educada. Mas quando ela terminou, quando ela fez uma pausa esperando que eu respondesse, eu disse, bem devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, medindo cada sílaba, que ela tinha razão em uma coisa. Eu estava destruindo a família falsa, hipócrita, mentirosa que eu tinha sustentado por anos, a família que me usava, que me desrespeitava, que me tratava como empregada e que eu não sentia nenhum remorso por isso. Nenhum, que na verdade eu me sentia livre, leve, feliz e que ela podia ficar do lado do irmão. Podia continuar apoiando o mentiroso, mas que eu não fazia mais parte daquilo. Desliguei o telefone na cara dela e bloqueei o número. Simples assim, e me senti bem, muito bem. Lucas apareceu na semana seguinte. Foi numa quarta-feira à noite. Veio sozinho, sem a Camila. Tocou a campainha. Eu estava costurando um pano de prato, bordando margaridas nas bordas. Levantei, abri a porta. Ele entrou, constrangido, sem saber como começar. Sentou na sala, ficou mexendo nas mãos, olhando para o chão. Respirou fundo e disse que o pai tinha pedido para ele conversar comigo. Que o pai achava que eu estava exagerando, que era para eu pensar melhor. Que casamento de tantos anos não se joga fora assim. Que todo mundo merece segunda chance. Eu olhei para o meu filho. Aquele menino que eu carreguei na barriga por 9 meses, aquele bebê que eu embalei no colo noites a fio quando chorava, aquele menino que eu cuidei quando estava doente, que eu ajudei com lição de casa, que eu consolei quando foi rejeitado pela primeira namorada, que eu apoiei quando decidiu fazer engenharia mesmo, a família achando que ele devia fazer administração. E vi um estranho, um homem que escolheu o lado do pai traidor ao invés de defender a mãe humilhada. Um homem que veio até a minha casa não para me apoiar, mas para me convencer a voltar, para fazer o trabalho sujo do pai. Disse para ele com uma calma assustadora que não ia mudar de ideia, que a decisão estava tomada, que ele podia ficar do lado que quisesse, que eu não ia forçar ninguém a me escolher, mas que eu também não ia mais aceitar desrespeito, nem do pai, nem dele, nem de ninguém. Que eu tinha passado a vida inteira aceitando, engolindo, me calando, e que acabou, que eu tinha encontrado minha voz e que não ia mais perdê-la. Ele ficou sem palavras, tentou argumentar, disse que eu estava magoada, que era normal, mas que com o tempo eu ia superar. Eu disse que já tinha superado, que tinha superado o casamento, o marido, e se fosse preciso, ia superar os filhos também. Ele levantou e foi embora, sem se despedir, sem abraçar, sem nada.
e não voltou mais. Mariana me mandou uma mensagem longa no dia seguinte, dizendo que estava decepcionada comigo, que eu estava sendo orgulhosa, que estava colocando o orgulho acima da família, que família é sagrada, que eu tinha que perdoar, que era o certo, que era o que Deus queria. Respondi com uma única frase: família não é sagrada quando te apunhala pelas costas. Ela não respondeu, ficou em silêncio, e esse silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Foi ali, naquele momento de solidão profunda, de abandono completo, que eu entendi que eu tinha criado meus filhos, mas não tinha ensinado a eles o mais importante. Não tinha ensinado respeito, não tinha ensinado empatia, não tinha ensinado dignidade. Porque eu mesma não tinha, eu tinha sido o exemplo errado. A mulher que aceitava tudo, que se calava, que se anulava, que abaixava a cabeça, que pedia desculpas pelo que não fez, e eles aprenderam que era assim que se tratava uma mãe. Uma mulher. Que mãe aguenta tudo. Que mãe perdoa tudo. Que mãe está sempre disponível. Sempre ali. Sempre de prontidão. E agora, quando eu estava mudando, quando eu estava impondo limites, quando eu estava exigindo respeito, eles não sabiam lidar. Ficavam ofendidos, chocados, indignados, como se eu tivesse cometido um crime, como se dignidade fosse pecado. Os meses foram passando. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu continuei trabalhando, continuei fazendo faxinas, passando roupas, mas também comecei a vender as coisas que eu fazia. Os panos de prato bordados, as toalhinhas de crochê, os tapetes pequenos, vendia para vizinhas, para colegas de trabalho, para gente do grupo da igreja. Não ganhava muito, mas ajudava. E mais do que o dinheiro me dava satisfação, me dava propósito, me fazia sentir produtiva, criativa, útil, mas útil para mim mesma, não para os outros. Fiz novos amigos, verdadeiros. A Ivone que me acolheu quando eu mais precisei. A dona Célia, do grupo de caminhada, que virou confidente, que ouvia sem julgar, que aconselhava com sabedoria. A Sandra, do grupo de artesanato, que virou praticamente irmã, que me ligava todo dia, que ia na minha casa tomar café, que ria comigo, que chorava comigo. Comecei a frequentar um grupo de leitura que a dona Célia organizava. Uma vez por mês, na casa de uma das participantes, a gente se reunia, comentava o livro que tinha lido, tomava chá, comia bolo, conversava sobre a vida. Era bom, era acolhedor, era meu. E percebi algo importante. Eu tinha passado anos, décadas, convivendo com pessoas que não me valorizavam, enquanto existia um mundo inteiro lá fora cheio de pessoas boas, gentis, generosas, que me acolhiam de verdade, que me respeitavam, que me ouviam, que se importavam, e que eu só precisava abrir os olhos, sair da bolha, arriscar e encontrar essas pessoas. Foi em outubro, 7 meses depois da separação, que aconteceu algo que mudou tudo de novo. Eu estava no supermercado num sábado de manhã fazendo compras. Estava no corredor dos laticínios pegando leite, iogurte, queijo. Quando virei para colocar no carrinho, esbarrei numa mulher. Ela deixou cair uma caixa de leite. Eu me abaixei rapidamente para pegar, pedindo desculpas. Ela também se abaixou. Nossas mãos se encontraram na caixa. Eu levantei. Ela levantou. E nossos olhos se encontraram. E eu reconheci. Era ela. A outra. A mulher com quem Marcelo tinha me traído. Ela me reconheceu também. Ficou pálida. Os olhos arregalaram. Ela deu um passo para trás, assustada, como se eu fosse atacá-la. Olhou para baixo, constrangida, como se quisesse desaparecer. Segurou a alça da bolsa com força. Respirou rápido. Eu fiquei parada, olhando para ela, observando. Era mais nova mesmo, talvez uns 32, 35 anos. Bonita, cabelo longo, bem cuidado, roupa bonita, bem vestida, maquiagem leve. Parecia uma mulher normal. Comum, não uma destruidora de lares, não uma vilã de novela. Só uma mulher que tinha se envolvido com um homem errado e, de repente, senti uma calma estranha. Não senti raiva, não senti ódio, não senti vontade de gritar, de xingar, de fazer escândalo. Senti pena, pena dela, que tinha acreditado nas mentiras dele. Pena de mim, que tinha acreditado por tantos anos. Pena de todas as mulheres que acreditam em homens que mentem, que manipulam, que usam. Ela começou a falar, a voz trêmula, baixa, quase inaudível. Pediu desculpas. Disse que sentia muito, que não sabia que ele era casado, que ele tinha mentido,
que tinha dito que estava separado há anos, que só morava com a ex-esposa por causa dos filhos, que estava esperando eles se acostumarem para oficializar, que ela só descobriu a verdade depois, quando já estava envolvida, quando já tinha sentimentos, e que quando descobriu, quando viu que ele ainda usava aliança, quando ele chegou cheirando a comida caseira, quando ele inventou desculpas esfarrapadas para não dormir na casa dela, ela terminou, porque ela não queria ser a outra, não queria destruir uma família, não queria viver de mentira. Eu escutei, sem interromper, deixando ela falar, deixando ela se explicar. E quando ela terminou, quando ela ficou ali, com os olhos marejados, esperando que eu fizesse algo, eu disse, com uma tranquilidade que me surpreendeu, que acreditava nela, que o Marcelo era mentiroso, expert em manipulação, que ele tinha enganado as duas. E provavelmente ia enganar outras, porque era assim que ele era, e que ela não devia nada a mim, que quem devia era ele. Ela ficou surpresa. Os olhos arregalaram de novo. Acho que esperava que eu fizesse uma cena, que eu gritasse, que eu xingasse, que eu a culpasse. Mas eu não tinha mais energia para isso. Não tinha mais espaço para raiva. Só queria seguir em frente. Só queria paz. A gente conversou um pouco mais, ali mesmo, no corredor do supermercado, com gente passando, pegando produtos, vivendo suas vidas, e ela me contou coisas que eu não sabia, que o Marcelo falava mal de mim, que dizia que eu era chata, controladora, fria, sem graça, que dizia que o casamento estava morto há anos, que ele se sentia preso, infeliz, sufocado, que ele merecia ser feliz, que ele tinha direito de viver, de amar, e foi ouvindo aquilo, foi processando aquelas palavras, que eu entendi, que ele tinha reescrito a nossa história na cabeça dele, que ele tinha me transformado na vilã para justificar a traição, para não se sentir culpado, para dormir tranquilo à noite, e que provavelmente tinha contado a mesma versão para os meus filhos, para a mãe dele, para a irmã dele, para todo mundo. Por isso ninguém me defendeu. Por isso todos acharam que eu estava exagerando. Por isso acharam que eu era a louca, a radical, a que estava destruindo a família, porque eles acreditaram na versão dele, não na minha, porque eu nunca contei minha versão, porque eu sempre me calei, despedi-me dela, desejei sorte, disse para ela tomar cuidado para não acreditar em homem casado que diz estar separado, para exigir papéis, para se valorizar. Ela agradeceu, com lágrimas nos olhos, e foi embora, e eu também fui, cada uma para o seu lado. Mas aquela conversa ficou na minha cabeça, remoendo, processando, e foi ali, naquele corredor de supermercado, entre caixas de leite e potes de iogurte, que eu tomei uma decisão. Eu não ia mais me calar, não ia mais aceitar ser a vilã da história. Eu ia contar a minha versão, não para convencer ninguém, não para mudar a opinião de quem já tinha escolhido o lado, mas para me libertar, para tirar aquele peso de dentro de mim, para dizer a verdade, a minha verdade. Pensei durante dias sobre como fazer isso. Como contar? Para quem contar? Conversei com a Ivone, com a dona Célia, com a Sandra. Elas me apoiaram. Disseram que eu devia fazer, que eu merecia ser ouvida. E foi então que eu decidi. Eu ia marcar um almoço com meus filhos. Ia chamar os dois. E ia falar. Ia contar tudo, desde o começo. Sem filtro, sem medo, sem vergonha. Marquei para o último domingo de outubro. Liguei para o Lucas. Liguei para a Mariana. Disse que precisava falar, que era importante, que precisava que eles viessem. Sem os cônjuges, só eles dois. Comigo, eles estranharam, perguntaram do que se tratava. Eu disse que conversaríamos pessoalmente. Eles vieram, meio ressabiados, meio desconfiados, meio assustados, chegaram juntos no mesmo carro, entraram. Sentaram na sala, me olharam esperando e eu falei. Sentei na cadeira na frente deles. Respirei fundo e comecei. Contei tudo desde o começo, desde o dia que conheci o pai, como foi o casamento, como foi a vida de casada, os anos de sacrifício, de anulação, de silêncio. Contei sobre as humilhações da avó deles, da tia deles. Contei sobre o desrespeito do pai, sobre os sinais da traição que eu ignorei. Contei sobre aquele domingo de março, sobre o almoço que eu preparei, sobre a Simone me chamando na cozinha, sobre a revelação, sobre como descobri que todos sabiam e me esconderam. Contei sobre a dor, sobre a sensação de betrayal, sobre a humilhação. Contei sobre a outra mulher, sobre a conversa no supermercado, sobre as mentiras que o pai contou para justificar a traição, sobre como ele me pintou como vilã para todo mundo. Falei sem chorar, sem gritar, sem dramatizar, só expondo os fatos,
com calma, com firmeza, com verdade. E quando terminei, quando finalmente esvaziei tudo que estava guardado, eles ficaram em silêncio. Lucas estava com os olhos marejados, vermelhos, as mãos tremendo. Mariana estava pálida, mordendo o lábio, com as mãos no colo. Nenhum dos dois falou por alguns minutos. Só ficaram ali, processando, digerindo, entendendo, até que Lucas falou. Disse que não sabia, que o pai tinha contado outra versão, que o pai disse que tinha terminado comigo antes de começar com a outra, que eu que não tinha aceitado, que eu estava sendo vingativa, radical, que estava usando a separação para punir ele e que por isso ele achava que eu estava errada, que eu estava exagerando, que eu devia perdoar e seguir em frente, Mariana completou. Disse que também acreditou na versão do pai, que achou que eu estava sendo orgulhosa demais, que estava jogando um casamento de quase 30 anos no lixo por orgulho e que por isso ela ficou do lado dele, mas que agora entendia que tinha sido enganada também, que o pai tinha manipulado os dois e que ela sentia muito. Muito mesmo. Eu disse que não esperava que acreditassem em mim cegamente, que não estava pedindo para escolherem lado, que eles podiam ter a relação que quisessem com o pai, que ele continuava sendo o pai deles, mas que eu precisava que soubessem da verdade, da minha verdade, e que se um dia, num futuro distante ou próximo, eles passassem por algo parecido, se fossem traídos, humilhados, desrespeitados, eu queria que eles lembrassem da mãe deles, que lembrassem que eu não implorei, que eu não me diminuí, que eu não aceitei migalhas, que eu escolhi a minha dignidade, meu respeito próprio, minha paz, e que eles deveriam fazer o mesmo, sempre, porque ninguém merece viver sem dignidade, sem respeito, sem amor próprio. Lucas se levantou, veio até mim, me abraçou. Pela primeira vez em meses, me abraçou de verdade e chorou no meu ombro, pediu desculpas. Disse que foi um filho terrível, que me abandonou quando eu mais precisava, que escolheu acreditar na versão mais fácil ao invés de vir atrás da minha, que foi covarde, que tinha vergonha. Mariana também veio, também me abraçou, também chorou, disse as mesmas coisas. E pela primeira vez em meses, eu senti que não estava sozinha, que meus filhos finalmente tinham me enxergado, tinham me ouvido, tinham me validado. Eles perguntaram se eu ia voltar para o pai, se havia chance, se eu ainda amava ele. Eu disse que não, que aquela porta estava fechada, trancada, que eu tinha passado por um processo de cura, de reconstrução, de redescoberta, e que não ia jogar tudo fora por um homem que nunca me valorizou, que nunca me respeitou, que me traiu e ainda por cima me difamou. Eles entenderam, e mesmo não concordando totalmente, mesmo achando que talvez eu pudesse dar uma chance, respeitaram. E respeito era tudo que eu precisava. A relação com eles mudou depois disso, radicalmente. Ficou mais leve, mais verdadeira, mais honesta. Lucas passou a me ligar com frequência, 2, 3 vezes por semana. Ligava só para conversar, para saber como eu estava, para contar do dia dele, do trabalho, das coisas que ele estava pensando. Vinha me visitar aos domingos. Trazia a Camila e os 2 filhos. As crianças brincavam no quintal. A gente almoçava junto, conversava, ria. E era gostoso, era leve, era real. Mariana também mudou. Começou a me incluir nos planos dela. Me chamava para almoçar no shopping, para ir no cinema, para passear no parque com ela e o Tiago. Me ligava para desabafar, para pedir conselho, para conversar sobre a vida dela, sobre os medos, os sonhos, as frustrações. E eu ouvia, aconselhava quando pedia, apoiava sempre. E senti que tinha conquistado algo que nunca tive antes. Um relacionamento verdadeiro com meus filhos, baseado em respeito mútuo, não em obrigação. Marcelo tentou voltar de novo, mais 2 vezes. Uma em novembro, outra em dezembro. Sempre com a mesma ladainha, que tinha errado, que se arrependia, que queria uma nova chance, que me amava, que a gente podia recomeçar, fazer diferente, ser feliz. E eu sempre dizia não, com a mesma calma, com a mesma firmeza, sem raiva, sem mágoa, só com clareza. E ele foi desistindo, foi aceitando, ou fingindo aceitar. Parou de ligar, parou de aparecer e sumiu da minha vida. Foi em janeiro, quase 1 ano depois da separação, que ele apareceu pela última vez, com os papéis do divórcio. Disse que já que eu não ia mudar de ideia, era melhor oficializar. Era melhor cada um seguir sua vida. Eu assinei sem pestanejar, sem tristeza, sem arrependimento, porque aquilo não era o fim, era o começo da minha vida real.
da minha vida verdadeira, da minha vida livre. Hoje, eu tenho 54 anos. 1 ano e meio se passou desde aquele domingo terrível, desde a descoberta, desde a dor, desde a humilhação. Continuo trabalhando, continuo fazendo faxinas, passando roupas para fora. Mas agora também vendo artesanato que eu mesma faço. Panos de prato bordados com flores, com frutas, com frases motivacionais, toalhinhas de crochê de todos os tamanhos, tapetes pequenos para cozinha, para banheiro, caixas decoradas com tecido, com renda, com fita, coisas pequenas, simples, mas feitas com carinho, com dedicação, e que me dão prazer, que me fazem sentir produtiva, criativa, útil, viva. Tenho amigas verdadeiras. A Ivone, que me acolheu quando eu mais precisei, que me mostrou que era possível recomeçar. A dona Célia, do grupo de caminhada, que virou confidente, que escuta sem julgar, que aconselha com sabedoria. A Sandra, do grupo de artesanato, que virou praticamente irmã, que está sempre presente, sempre disponível, sempre ali. Tenho uma vida social. Saio, me divirto, rio, vou ao cinema, ao teatro, a shows na praça, coisa que não fazia há anos, décadas. Meus filhos estão presentes, não de forma perfeita, não de forma constante, mas estão. E eu aprendi a não cobrar, a não esperar demais, a aceitar o que eles podem dar, sem me anular no processo, porque eu entendi que amor não é sacrifício sem limites, que amor não é se apagar, não é aceitar qualquer coisa, não é engolir desrespeito. Amor verdadeiro vem com respeito, com presença, com reciprocidade. E se não tem isso, não é amor, é dependência, é apego, é medo. Mas não é amor. Marcelo casou de novo. Soube por alto pelos meus filhos, com outra mulher. Não a que ele me traiu, outra, uma mulher mais nova ainda, uns 40 anos, que ele conheceu num aplicativo de relacionamento. Meus filhos me contaram meio sem jeito, com medo da minha reação. Achei que ia sentir algo. Raiva, ciúme, tristeza, inveja, mas não senti nada. Só indiferença, porque ele não faz mais parte da minha vida. Não faz mais parte dos meus pensamentos, não faz mais parte dos meus sentimentos. Ele é passado, página virada, capítulo encerrado. E eu sou presente e futuro. E novas possibilidades. Simone tentou me procurar uma vez, em fevereiro. Mandou mensagem pelo WhatsApp pedindo desculpas, dizendo que agiu errado, que foi cruel, que foi maldosa, que se arrependeu, que queria conversar. Eu li a mensagem. Pensei em responder, mas não respondi, porque perdão não é apagar, perdão não é voltar ao que era antes. Perdão é soltar, é deixar ir, é seguir em frente sem carregar rancor. E eu já tinha soltado, já tinha deixado ir. Ela, o Marcelo, Dona Lourdes, toda aquela família falsa, tóxica, sufocante que eu sustentei por anos, eu não guardava rancor, mas também não queria proximidade, não queria convivência, não queria fingimento. E estava tudo bem, perfeitamente bem. Aprendi muita coisa nesse 1 ano e meio. Aprendi que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é falta de amor, que dizer não é um ato de autocuidado, não de maldade. Aprendi que silêncio não é paz, que silêncio é morte lenta, que aceitar tudo não é ser boa esposa, boa mãe, boa pessoa, é ser capacho, é ser invisível, é ser ninguém. E eu não sou mais capacho, não sou mais invisível, não sou mais ninguém. Eu sou Vera. E isso é suficiente. Aprendi que família não é sagrada só por ser família, que sangue não justifica desrespeito, que laços biológicos não garantem amor verdadeiro, que amor verdadeiro vem com ações, não só com palavras, com presença, não só com promessas. E que se alguém não te valoriza, não te respeita, não te enxerga, você tem todo o direito de se afastar, de cortar contato, de escolher sua paz, sua sanidade mental, sua saúde emocional, porque você importa. Você tem valor, você merece respeito. Aprendi que recomeçar não tem idade, que aos 50, 60, 70, 80 anos, a gente ainda pode mudar, crescer, se reinventar, ser outra pessoa, que não é tarde para ser feliz, para buscar o que te faz bem, para viver do jeito que você sempre quis, mas não teve coragem, porque coragem não é nunca ter medo. Coragem é ter medo e fazer mesmo assim. É tremer e seguir em frente. É chorar e continuar. É cair e levantar. Aprendi que o maior amor que eu posso dar é para mim mesma, que eu preciso me respeitar antes de esperar que os outros me respeitem, que eu preciso me valorizar
antes de cobrar que os outros me valorizem. E que se eu não me colocar em primeiro lugar, ninguém vai fazer isso por mim, porque as pessoas tratam a gente do jeito que a gente permite ser tratada. Se você se permite ser desrespeitada, vão te desrespeitar. Se você se permite ser invisível, vão te ignorar. Mas se você se impõe, se você exige respeito, se você mostra seu valor, as pessoas aprendem ou se afastam. E ambos os resultados são bons. Tem dias difíceis? Tem. Tem momentos em que a solidão aperta, em que eu sinto falta de ter alguém do lado, de ter companhia, de ter um abraço no final do dia. Tem noites em que eu acordo no meio da madrugada, olho para o lado vazio da cama e sinto um aperto no peito. Tem domingos em que eu vejo casais na praça, de mãos dadas, e sinto uma pontada. Mas aí eu lembro da mulher que eu era 1 ano e meio atrás, invisível, apagada, humilhada, que aceitava tudo sem questionar. E lembro da mulher que eu sou hoje, forte, consciente, digna, dona da própria vida, dona das próprias escolhas. E eu prefiro, sem sombra de dúvida, estar sozinha e em paz do que acompanhada e infeliz. Sozinha e respeitada do que acompanhada e humilhada. Sozinha e inteira do que acompanhada e quebrada. E sabe o que é engraçado? As pessoas me olham diferente agora. No começo, quando a separação era recente, algumas comentavam. Diziam que eu estava errada, que tinha largado um casamento de 28 anos por orgulho, que ia me arrepender, que ia ficar sozinha pro resto da vida, que ia morrer velha e abandonada. Mas conforme o tempo foi passando, conforme eu fui mudando, crescendo, florescendo, brilhando, essas mesmas pessoas começaram a me procurar, a pedir conselho, a perguntar como eu fiz, a dizer que eu era inspiração, que eu era corajosa, que eu era forte, que queriam ter a mesma força que eu tive, a mesma coragem. E eu digo para todas elas a mesma coisa, que força não aparece do nada, que força não é dom, não é sorte, é construção. A gente constrói aos poucos, tijolo por tijolo, dia após dia. Cada vez que você se respeita, que você impõe um limite, que você diz não, você está construindo essa força. Você está construindo essa coragem e que chega uma hora que você não aguenta mais, que o copo transborda, que você explode ou implode e que nesse momento você tem 2 escolhas: se entregar, voltar para o lugar de submissão, aceitar tudo de novo, fingir que nada aconteceu, ou se levantar, sacudir a poeira, juntar os cacos e reconstruir do zero. Eu escolhi reconstruir e não me arrependo, nem 1 segundo. Hoje, quando eu olho no espelho, eu me reconheço. Vejo rugas, sim. Vejo cabelos brancos, sim. Vejo marcas do tempo, da idade, da vida, mas vejo também brilho nos olhos. Vejo uma mulher que sabe o que quer, que sabe o que merece, que não aceita menos, que não se contenta com migalhas. Vejo uma mulher inteira, completa, não pela metade. E isso, para mim, vale mais do que qualquer casamento, qualquer família, qualquer aprovação externa, qualquer like nas redes sociais. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar comigo até o último dia, até o último suspiro, sou eu mesma. E eu preciso gostar dessa pessoa. Preciso respeitar essa pessoa. Preciso amar essa pessoa. Porque se eu não me amar, ninguém vai me amar de verdade. Não sei o que o futuro reserva. Não faço ideia. Não sei se vou encontrar alguém de novo. Alguém que me respeite, que me valorize, que me veja de verdade. Não sei se meus filhos vão estar sempre presentes ou se vão se afastar de novo em algum momento. Não sei se vou conseguir realizar todos os meus sonhos, todos os meus planos, todos os meus projetos, mas sei que vou tentar. Sei que vou continuar trabalhando, crescendo, aprendendo, evoluindo. Sei que vou continuar impondo limites, me respeitando, me valorizando, me amando. Porque eu aprendi da pior forma possível, da forma mais dolorosa possível, que ninguém vai fazer isso por mim, que eu sou responsável pela minha própria felicidade, pelo meu próprio respeito, pela minha própria dignidade. E se tem uma coisa que eu quero deixar de legado para os meus filhos, para os meus netos que ainda vão nascer, para todas as mulheres que um dia lerem essa história, ou ouvirem sobre ela, ou passarem por algo parecido, é isso: que dignidade não é opcional, que dignidade não é negociável, que respeito não é favor, que respeito é direito, que amor não é sacrifício sem fim, que amor verdadeiro vem com reciprocidade, com presença, com ações. E que você, seja quem for, onde estiver, na idade que tiver,
na situação que estiver, merece ser feliz, merece ser respeitada, merece ser valorizada, merece ser vista, merece ser ouvida. E se ninguém ao seu redor está fazendo isso, se ninguém te enxerga, te respeita, te valoriza, então é hora de mudar, de se afastar, de cortar laços, de reconstruir, de recomeçar, porque vida é curta demais, preciosa demais, única demais, para ser vivida nos bastidores da vida dos outros, para ser coadjuvante na própria história. Eu não voltei para o meu marido, não perdoei a traição, não reestabeleci laços com quem me humilhou, com quem me desrespeitou, com quem me tratou como menos, e não sinto culpa por isso, nem um pingo, porque eu não devo nada a ninguém, a não ser a mim mesma. E a promessa que eu fiz para mim naquele domingo de março, quando o meu mundo desabou, quando tudo ruiu, quando eu toquei o fundo do poço, foi que eu nunca mais ia me colocar em segundo lugar, nunca mais ia aceitar migalhas de afeto, nunca mais ia me anular para caber na vida de alguém, nunca mais ia implorar para ser respeitada. E eu estou cumprindo essa promessa, um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, mas cumprindo fielmente. Então, se você está passando por algo parecido, se você está lendo ou ouvindo isso agora e está sendo desrespeitada, humilhada, invisível, ignorada, eu quero que saiba que você não está sozinha, que muitas de nós já passamos por isso, milhares, milhões, e que é possível recomeçar, é possível se reerguer, é possível se reconstruir, é possível ser feliz de novo. Não vai ser fácil, não vou mentir, vai doer, muito, vai assustar, vai dar medo, vai ter momentos em que você vai querer desistir, voltar atrás, aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha, só para não enfrentar o vazio, só para não encarar o julgamento dos outros. Mas eu te peço, eu te imploro, resista, resista com todas as forças, porque do outro lado dessa dor, dessa tempestade, desse caos, tem uma versão de você que você nem imagina que existe, uma versão forte, consciente, livre, leve, inteira, e ela está te esperando, com os braços abertos, pronta para te acolher. Pronta para te mostrar que você é capaz, que você merece, que você é suficiente. Eu encontrei a minha. E hoje, quando eu me olho no espelho, eu sorrio. De verdade. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu valho. Eu sei onde estou. E eu sei com toda certeza, com toda convicção, que nunca mais volto para um lugar onde eu precise implorar para ser respeitada, onde eu precise me diminuir para caber, onde eu precise me apagar para brilhar o outro. Nunca mais. Se essa história tocou seu coração, se ela te fez refletir, se ela te fez pensar na sua própria vida, compartilha para que mais pessoas aprendam, para que mais mulheres saibam que é possível recomeçar, que é possível ser feliz, que é possível escolher a própria dignidade. Comenta de que cidade você está assistindo. Conta se você já passou por algo parecido ou se conhece alguém que passou. E se quiser, mais histórias assim, histórias reais, histórias de superação, de reconstrução, de dignidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente precisa se apoiar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa saber que não está sozinha. Nunca.